Então, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer à AVFM, à Rádio AVFM, por permitir este espaço à CDU. Portanto, quero agradecer também à Gabi Doces de Autor por esta oportunidade e por todas estas condições para apresentarmos num momento menos informal. Passo a apresentar-me, eu chamo-me Carlos Ramos, sou então o primeiro candidato à Câmara Municipal de Ovar pela CDU para as eleições autárquicas de 2025 e, portanto, portanto estou aqui disponível para dar aqui um pequeno contributo para animar esta campanha de uma forma sui generis portanto, cá estou. Está pronto para o que der e vier? Estou pronto para o que der e vier, evidentemente. Acho Carlos, que será ainda assim mais difícil ser Presidente de Câmara. Não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. Carlos, muito obrigada por estar connosco. É sempre um gosto. Isto são desafios, sim, mas um candidato que se propõe a liderar uma Câmara Municipal tem que estar preparado para qualquer tipo de desafio, não é verdade? Ou então delegá-los, mas pronto. Olha, já agora vou dizer o seguinte, gostava muito de ter delegado a uma das minhas camaradas que habitualmente fazem a doçaria portanto, nos convívios do PCP e da CDU e que são também e são excelentes cozinheiras e dariam aqui um aporte muito importante também para o programa. Mas também não tenho dúvida. Assim. Se calhar um dia ainda vamos conseguir ter uma candidata que consiga conciliar as duas coisas. Pois, aqui a ideia deste programa é precisamente dar a conhecer às pessoas, os candidatos, de uma forma muito informal, de uma forma caseira, digamos. E, portanto, não faria sentido vir uma camarada como diz... Eu estou a brincar. Eu sei que sim. E sei que está à altura do desafio, não tenho a menor dúvida. Sim. Carlos, começava por lhe perguntar qual foi a sua escolha e se houve alguma razão desta escolha. Porque há 4 anos, quando foi candidato, aliás é um candidato repetente, exatamente, não por não ter obtido as notas, se calhar que não é nesse sentido, mas está de facto de volta, recandidatou-se e há 4 anos o prato que nos levou estava ligado com uma pequena conquista que tinham tido em tempos. Esta proposta que nos faz, não sei se tem alguma história ou se é um gosto muito pessoal. Ora bem, isto definir gostos pessoais relativamente à doçaria para mim é muito complicado, porque eu gosto de tudo que seja doce. Muito bom. Mais ainda, estando num distrito que é tão forte pela sua doçaria, que se calhar seria até mais óbvio ir buscar os ovos moles ou o pão de ló de Ovar, mas eu também admito que é uma produção um bocadinho mais difícil do que aquela que eu estaria habilitado e há a produção de pão de ló, eu deixo para os produtores de pão de ló e não para amadores. Depois, é assim, a doçaria também me traz muitas ligações com o passado. Nomeadamente aquilo que eu partilhava com a minha mãe, eu ia à cozinha sempre acompanhar, eu era curioso, mas eu ia sempre com a minha mãe acompanhar o processo de produção dos bolos e, obviamente, que era para satisfazer a curiosidade e para ir rapar e dando umas lambidelas e cada passo do processo eu tinha a oportunidade de meter o dedo então eu quase que me atrevo a dizer que está na sua praia. Atenção, uma coisa é fazer, outra coisa é provar. Mas e então o que é que vamos fazer? Pronto, então é assim, eu, tal qual como eu lhe tinha dito, eu até estava a pensar em 2 propostas que acabei por não trazer aqui. Uma primeira, pronto, o doce de laranja ou o bolo de laranja seria também um bolo muito interessante de fazer, é um bolo tradicional, relativamente simples de confeccionar, mas também que nos adoça a boca tantas vezes,
mas também vi aqui um paralelismo entre a laranja e o PSD e eu estar agora a dar vantagem aos meus adversários, eu acho que não seria nada boa ideia. Portanto, deixo-lhes esta deixa, mas vou cortar por aqui e vou virar para o doce, para o bolo de chocolate. De chocolate, mas eu fui querida convosco e eu pus ali um apontamento para a decoração. Claro, o vermelho que é assim. Em vermelho. Sim, pronto. muito bem. Frutos silvestres, morangos. Exatamente. Que a cor dominante é o vermelho. Muito bem, sim senhor. Muito obrigado, sim senhor. Então, para fazer este bolo de chocolate... Pronto, para fazer este bolo de chocolate, então vamos ter que utilizar chocolate. Vamos ter que utilizar, são 150 gramas, são 50 gramas de manteiga também. São 125 gramas 125 de farinha. gramas de farinha, são 5 ovos e são 250 gramas de açúcar. Açúcar e meio decilitro de meio leite. decilitro de leite, certo? Pronto. E depois, aquilo que vamos fazer, vamos dividir isto em 3 recipientes. Há de haver um primeiro recipiente que vai levar o açúcar e vai levar a gema do ovo. E essa vai ser a minha primeira habilidade que eu vou tentar demonstrar, que é partir o ovo os ovos e conseguir separar a gema da clara. Vamos começar clara, então por aí. Pronto. Isto eu vou passar. Exatamente. E agora temos então aqui os ovos, as claras, muito as gemas. Sim, senhor. Eu, entretanto, já estou a pôr aqui um tachinho ao lume com água. Já temos ali uma misturinha, acho que não. O que é que acha melhor? Vamos aproveitar outro ovo? Não vamos, sabe porquê? Porque essas claras não vão subir. Sei. Portanto, eu ia só pedir se alguém me podia chegar um ovo. Muito bem. Será que alguém estaria disponível? Tem aí uma portinha, não é essa, é outra a seguir. Isso, do lado direito. Pode abrir, tem aí uma caixa de ovos. É só tirar um, por favor. É só porque a clara depois não vai subir. Tá bem. Eu esta tiro. Temos aqui outro. Está a correr mal. Olha, traga 2 ovos, afinal. Eu vou ao terceiro, que eu não sou desistir. Eu peço desculpa, mas acho que vou ter que ir eu buscar. Aqui está. Eu vou sair só por um minuto. Já tenho aqui ovos. Pronto. Precisamos de 2, não é verdade? Pronto. Muito bem. E agora, aqui as gemas, certo? sim. Pronto, a clara está aqui. Vamos lá ver se não há mais estragos aqui. Não quero que suje. Quero que chegue ao fim do programa com... Bem, se o avental estiver sujo, são os ossos do ofício, não é? É verdade. E... Pronto. Vamos lá ao segundo. Obrigado, Manuela Mourão. Pronto. Pronto. Tá. Está a correr bem? Está a correr melhor. Pronto. Se precisar de ajuda. Sim. Entretanto, ok? Já podemos pôr aqui o açúcar. Pode ir partindo. Certo. Isto vai ter que bater mais ou menos quanto tempo? 5 minutos? Até ficar assim, até ficar com um aspecto mais uniforme. Ok? Certo. Isto, como dizem nos concursos televisivos, isto lá em casa é mais fácil. Sim, claro que sim. Ora bem, já lá vão 3. 3.
Três não. Sim, três. Sim, três. Três. Entretanto, chegou-me aqui um ovo do lado direito. Ok, esse Tá? não é preciso. Sim. Esta tacinha eu vou usar para pormos a manteiga, o chocolate e o leite em banho-maria. Tudo bem. E mais um. Sim, falta um. Certo. Pronto. E está quase. Está a salvo. Carlos, a minha pergunta Sim. é inevitável. Sim. Porquê é que o Carlos se recandidata? Isto porque os resultados não foram os melhores em 2021 em relação a 2017. Sim. Aliás, toda a esquerda desceu e, portanto, eu tinha que lhe perguntar. Sim. Há de haver uma razão para se ter recandidatado. Há uma razão fundamental em tudo isto, que, como lhe tinha dito também há 4 anos, é uma decisão do coletivo. O coletivo teve presente todos aqueles candidatos, ou todas aquelas pessoas que reuniam condições para se candidatar como primeiro candidato à Câmara Municipal. Dentro dessas pessoas, quem é que teria a disponibilidade de poder avançar para esta candidatura de representação da CDU? E essa é o essencial. Agora, obviamente, existem outras razões também, que é Mas o Carlos podia ter recusado. Evidentemente, claro, qualquer pessoa poderia ter recusado, não é? E depois existe outra razão, que eu também já utilizei há cerca de 4 anos, ou há 4 anos, que é o facto de... pronto, é sempre um desafio interessante, já tenho alguma tarimba, alguma quilometragem relativamente ao desempenho deste papel portanto, também é uma oportunidade única de podermos intervir, de podermos representar uma força com tanto prestígio que representa os valores que eu me identifico. E são essas basicamente, e ser a voz dessa mesma força é qualquer coisa que me satisfaz bastante, e então por isso eu ter aceitado mais uma vez este desafio que me lançaram. Mas o Carlos não acha, a sua análise pelos resultados, não acha preocupante estes resultados destes últimos anos, não só a nível de autárquicas, mas de legislativas também? Sim. Porque de facto, e não é só o PCP, é toda a esquerda, sim, tem vindo a descer. Para onde é que vão estes votos? Ou para onde é que estão a ir estes votos? Porque das duas uma, ou está a morrer muita gente e está a nascer pouca, sim, não é? Também e é uma portanto verdade, deixamos não é? de ter tantos Também eleitores, é uma verdade, não é? Ou então eles estão de facto a passar, a transpor-se para outros segmentos, não? Sim, claro, eu não acho, é assim, relativamente aos eleitores da CDU, até podemos aceitar que um ou outro possa ter saltado para aqueles setores mais afastados ideologicamente da CDU, mas são poucos. O que na verdade aconteceu foi aquilo que nós consideramos é que houve uma passagem de alguns eleitores para outras forças de esquerda, mas se nós fizermos a análise agora, quer dizer, em determinados períodos, nestes últimos 4 anos, mas a verdade é que aquilo que se tem verificado é que de umas eleições para as outras, a CDU de facto tem diminuído, mas tem sido aquela que tem tido a menor erosão de todas as outras. O PS perdeu muitos votos no que diz respeito às eleições legislativas entre 2022 e 2024 e agora também 2025. O Bloco de Esquerda também sentimos uma grande perda de eleitores, ou de votantes no Bloco de Esquerda,
E a CDU, embora tenha reduzido, não reduziu tanto, embora sejam resultados baixos também, mas não reduziu tanto como as outras forças políticas, o PS considerado de esquerda e o próprio Bloco de Esquerda. E depois aparece uma ou outra força de esquerda que, de facto, o LIVRE, por exemplo, no que diz respeito às legislativas, teve um certo incremento de votantes, mas mais facto, jovens. Sim, mais Ou jovens. Ou seja, o PCP estará a ficar com um eleitorado envelhecido? Diga? O PCP estará a ficar com um eleitorado envelhecido? Eu acho que também o PCP, como reflexo da sociedade, também sente essas dificuldades, porque de facto toda a sociedade está a envelhecer. Mas nós ainda assim temos, embora possamos ir por esse caminho, a verdade é que temos algumas manifestações que nos dão algum conforto, que é o caso, quem assistiu à campanha eleitoral a estas últimas legislativas, tivemos uma expressão muito interessante da juventude, através da recolha de assinaturas, através da mobilização em torno da campanha nas próprias universidades, nomeadamente na Universidade Nova de Lisboa, e depois vamos à Festa do Avante. O pavilhão da juventude nunca deixa de ser construído, bem pelo contrário, e ele continua a ser construído, e além disso também dão um ânimo muito grande, dão um alento muito grande à própria Festa do Avante. Se forem à Festa do Avante, existe um momento, embora seja uma festa política ou cultural, existem imensos concertos, gastronomia, toda essa variedade de entretenimento, mas também existe um momento muito importante que é o comício da Festa do Avante, onde o diretor do jornal Avante faz a sua intervenção, onde o secretário-geral do PCP faz a sua intervenção e, além disso, também a própria Juventude Comunista Portuguesa faz todos os anos a sua intervenção. Não deixa de ser um desafio tentar mobilizar a juventude tanto para as campanhas da CDU, mas também para reforçar as fileiras do Partido Comunista Português. Não deixa de ser um desafio, mas também temos outros sinais que nos dão um certo alento para que essa situação se reverta. Mas o Partido Comunista, ao longo da sua história de 104 anos, teve momentos de enormíssimas dificuldades, foi muito erudido ali no período finais dos anos 30 e início dos anos 40, e ainda assim conseguiu ultrapassar tudo isso e ter sido aquilo que foi antes do 25 de Abril, pós 25 de Abril, e portanto há sempre uma semente que fica. Existe. Sim, mas essa época foi de facto o auge do vosso partido. Claro. Mas ao longo dos anos aquilo que temos vindo a assistir é de facto perdemos influência ao longo dos anos. Nos anos 2000 começámos novamente a ganhar portanto, um novo fogo, inclusivamente nas eleições de 2015 conseguimos obter os ditos 17 deputados, que permitiu aquela solução de suporte ao governo PS que evitou um conjunto de cortes que o PSD e o CDS já tinham no seu próprio programa eleitoral, e evidentemente nós, a partir daí, tentámos ir por um caminho um bocadinho diferente. Julgávamos que o resultado, também julgávamos que o próprio resultado refletiria essas conquistas para as populações. Acabou por não refletir, mas quer dizer, as nossas convicções são sempre as mesmas, a nossa vontade é sempre a mesma e, portanto, a nossa esperança é infinita. As convicções, de facto, não mudam. E o Carlos, nestes últimos 4 anos, mudou ou temos o mesmo Carlos? Evidentemente que eu mudei, quer dizer... Carlos, quer ir batendo as claras? Claro que sim. Evidentemente que eu mudei. Fisicamente estou um bocadinho mais velho, em termos de experiência estou um pouco mais enriquecido, e portanto
no cômputo final, eu acho que estou melhor. É? Então, se calhar também daí ter aceito recandidatar-se, não? Claro. Mas eu sentir-me feliz por cumprir qualquer papel para o PCP, independentemente de ser primeiro candidato à Câmara ou outra coisa qualquer. Sentir-me feliz. Olha, repare, nós também na festa do Avante vamos limpar mesas, fazemos todos esses trabalhos, tem que ser um bocadinho de cada coisa, está a ver? Falava na festa do Avante, mas nós sabemos que a festa do Avante atrai muitas pessoas, atrai muitos jovens pela oferta e de facto pelos dias de festival que oferecem, o que não se traduz em votos, certo? Portanto, não será talvez o melhor exemplo de que o PCP está bem de saúde. Não, mas não é essa a questão que se coloca. Em primeiro lugar, é assim, o PCP não se esgota apenas nos votos, esgota-se também na influência que tem entre os trabalhadores, ou seja, faz também sentido relativamente à envolvência e influência que tem sobre os trabalhadores e, portanto, no ânimo e na solidariedade que presta à luta dos trabalhadores, que é bem precisa, porque nós já sabemos que cada ganho, cada conquista que existe em termos de direitos dos trabalhadores não são de graça. E isso tem que acontecer, e tem que acontecer pelo envolvimento, nomeadamente pelo envolvimento das pessoas. Nomeadamente agora num período em que, vá lá, não é fácil ter, a devida cobertura na comunicação social. E, inclusivamente, não só isso, também ter os mesmos meios que os outros têm. E por isso é que nós, na nossa campanha, também vamos nesse sentido, que é aquilo que não temos em outdoors, aquilo que não temos em multis, aquilo que não temos em papéis, vamos ter que fazer a campanha por proximidade e demonstrar que estamos próximos das pessoas. Nestes 4 anos que separaram estas duas eleições autárquicas, qual foi o plano de ação do PCP junto daquilo que está a dizer? O plano de ação, como assim? Não estou a perceber. Em relação aos trabalhadores, à luta, aos vossos ideais, às vossas convicções, o que é que vocês... Pronto, nós quando vocês fazem. Nós, quando temos uma representação autárquica, estamos lá sempre, não é? Tivemos um deputado na Assembleia Municipal, ele esteve sempre presente na Assembleia Municipal a defender algumas conquistas, a defender algumas lutas, a tentar, inclusivamente, trazer à realidade essas mesmas lutas. Nós, ao longo dos anos, tivemos um conjunto de conquistas bastante interessantes, até mesmo aqui em Ovar. Tudo aquilo, ou uma parte daquilo que se conseguiu reter no Hospital de Ovar foi graças à iniciativa da CDU e do Partido Comunista Português. Evidentemente que neste momento não temos as urgências no Hospital de Ovar, mas continuamos a bater-nos por elas, não só nós, mas nós continuamos a bater por elas. Existem 2 blocos operatórios ou construídos ou na iminência de serem construídos. Foi graças também a essa campanha. Houve um conjunto de trabalhadores do Hospital de Ovar que fizeram precários há uma série de anos e que acabaram por ser contratados pelo Ministério da Educação. Infelizmente o hospital perdeu autonomia contra a nossa vontade e essas pessoas, se calhar uma parte delas neste momento já não estão a trabalhar aqui em Ovar, estão a trabalhar em Ovar e em Santa Maria da Feira. Portanto, houve um retrocesso. Como nós podemos ver, isto são sempre processos dinâmicos em que não podemos pensar que uma conquista é eterna ou que determinados valores são eternos, porque eles podem voltar para trás e tem que haver
um acompanhamento e uma luta constante. Não só o Partido Comunista basicamente organiza algumas iniciativas, mas sobretudo é solidário com a população, porque só a população é que pode ultrapassar todos esses problemas. Só com a expressão da população é que se consegue. Já está. Eu também Já acho está que sim, eu acho que sim. E pronto, agora já Isto podemos... estar a conversar e a fazer bolos ao mesmo tempo é um bocadinho. Não, o pior de tudo na conversa é mesmo o barulho, acho eu. Sai. É de facto muito mau, mas não temos outra forma. Então, já temos aqui o açúcar, Muito bem. os ovos e... Está a ver, se isso fosse no tempo da minha mãe já dava direito a uma lambidela. Mas eu não quero. Não, estamos aqui à frente da televisão. Na televisão, rádio. Pronto, agora vamos ter que envolver alternadamente, não é? Sim. As claras em castelo e Certo. a farinha. Exatamente. Um bocadinho Eu de vou-lhe farinha. dar uma colher de pau para ser mais tradicional. Sim. E agora então vamos juntar a farinha, uma colherzinha e é meio-meio, não é? Sim, meio. Quer ir envolvendo? Posso. E eu vou... Sim. Claro. Eu acho que assim a farinha entrando mais fininha ficará melhor, digo eu. Sim. Este bolo normalmente leva algum tipo de recheio, de cobertura? Não. Não. É um bolo Não seco. se faz. Seco? Quando muito colocam-se uns morangos ou assim, Pronto. as framboesas. Eu por cima. sabia. Pronto. A minha intuição. É verdade. Carlos, diga-me uma coisa. Sim. O que é que Carlos gosta de fazer nos seus tempos livres? O que é que eu gosto de fazer nos meus tempos livres? Olha, várias coisas. Como sempre, eu, quando tinha aí aproximadamente 30 anos, quis intervir na sociedade. E então a minha primeira forma de intervenção na sociedade foi colaborar com a Associação Amigos do Cáster de Ovar, que eu acho que também quem me conhece de perto sabe a minha ligação com os Amigos do Cáster. E, portanto, a espaços, lá estou eu a organizar uma atividade, fiz parte dos órgãos, fiz e faço parte dos órgãos sociais, com diferentes responsabilidades. Houve um ano que foi vice-presidente, outro ano, depois durante 4 mandatos fui presidente e atualmente continuo a ser dirigente dos Amigos do Cáster. E, portanto, de vez em quando não, anualmente assumo uma ou outra responsabilidade e tenho que fazer que essa promessa que eu faça seja cumprida. E tem sido cumprida ao longo dos anos, aquilo que eu tenho proposto aos Amigos do Cáster tem sido realizado e, portanto, acho que os Amigos do Cáster criaram um espaço, ou dão um espaço para eu me sentir mais preenchido e, por outro lado, eu retribuo com o meu trabalho e com aquilo que melhor sei fazer. Pronto. E essa é uma forma muito importante e muito interessante de ocupar os meus tempos, o meu tempo livre. Aqui na CDU também é mais ou menos na mesma lógica que eu participo, que eu intervenho, que eu estou inserido também nos órgãos. A CDU é basicamente uma coligação específica para eleições. O que eu faço, os órgãos que eu pertenço é ao Partido Comunista Português. Sim. E, portanto, isso também me ocupa algum tempo. E depois gosto de ouvir música, gosto de passar algum tempo também no computador, nas redes sociais. Gosto também de dar uns passeios, conhecer Ovar, mas não só. Gosto muito de ir a São Jacinto, por exemplo, também. Gosto muito da Estrada da Ria, entre o Carregal e São Jacinto. Acho que é uma estrada
de exceção, dá-nos ali uma paisagem que não é fácil que noutros sítios em Portugal ocorra e, portanto, são algumas das minhas... Gosto de ler também gosto de ler. O que é que está a ler neste momento? O que é que eu estou a ler neste momento? Olha, neste momento estou a ler um livro que se calhar vai... para quem nos está a ouvir, se calhar é uma maçada, mas é um livro que se chama Lisboa Transformação, Horizontes de Transformação, que é um livro que é coordenado pelo meu camarada João Ferreira e que tem diversos artigos sobre a transformação de uma cidade e, portanto, comecei a ler isso ontem. Isso é com alguma esperança de conseguir transformar a cidade de Ovar? Quer dizer, um comunista tem sempre... Existe um verbo que é vá lá, aglutinador de qualquer comunista, que é o transformar. E, portanto, essas transformações podem ser coisas mais pequenas ou maiores. O facto de se conseguir umas lombas numa estrada que diminua ou que regula a velocidade do trânsito, isso já é uma pequena transformação, mas é uma transformação e, portanto, existem diversos níveis de transformação, até a transformação da Revolução de Outubro de 1917, foi uma coisa que tocou no mundo inteiro, sim, não é? Mas pronto, e já agora este também é um verbo, foi um verbo que foi muito utilizado e muito projetado por Karl Marx e Engels. E, portanto, transformar é uma palavra, e então, naturalmente, que o João, quando escolheu isso para o livro que coordenou, não foi por acaso. E, portanto, a vontade é de transformar, mas sempre de acordo com aquilo que são as expectativas do século XXI e, portanto, à medida da nossa população, da nossa cultura, da nossa forma de estar e não copiar outras coisas. Estava-me a dizer que gosta de fazer passeios. Mas agora posso-lhe dizer, se calhar, livros que me marcaram, também seria interessante. Olha, gostei muito de ler Huckleberry Finn, do Mark Twain, o Tom Sawyer. Olha, gostei também de ler também aos 30 anos li uma biografia do Ernesto Che Guevara, que também foi uma coisa que me tocou bastante e que eu gostei bastante. Mais, sei lá, uma série de coisas. Estar aqui uma série de coisas. Umas horas a falar dos livros que já leu e dos que gostaria ainda de ler. Não, teria era que trazer uma lista para me ajudar à memória. Claro. Mas gosta de viajar, porque falou-me, gosta de passear em Ovar. E viajar? Gosta de viajar? Sim, viajar também gosto de viajar. O que é que procura nas viagens que faz? Eu sou muito maçador, é quase sempre a mesma coisa. Está a ver, até nas viagens. Porque eu acho que a nossa consciência é produzida inclusivamente até por aquilo que nos apresentam no turismo. E eu posso lhe dar um exemplo, isto quem me contou foi uma pessoa que eu conheci da Catalunha, em que eu disse, olha aí um museu porreiro para saber um bocadinho mais sobre a Guerra Civil Espanhola e não sei das quantas e tal. E ele disse assim, depende da perspectiva que tu quiseres, porque se tu quiseres uma perspectiva republicana, eu recomendo um museu na Catalunha. Agora, se fores ali a Salamanca, já é uma visão completamente franquista e portanto, repara, até nos sítios, a ideologia está marcada em tudo, independentemente de ser a nossa ou de ser outra, claro. Mas em tudo aquilo que nós vivemos tem traços de ideologia. Há marcas, e, portanto, eu procuro isso, mas depois também
Também gosto de ver outras coisas, também para variar um bocadinho e também para tornar os meus horizontes, a minha visão um bocadinho mais abrangente. E agora tenho um desafio para lhe pôr. Diga lá, mais um, já não chega? Não, vamos lá. Tenho um desafio. Imagino que tenho que fazer uma tour por Ovar. Sim. A um grupo de 20 turistas. Sim. Onde é que os vai levar? O que é que lhes vai mostrar? O que é que acha que é importante que eles saiam de Ovar a conhecer e a saber? Sim. O que é que faria? Olha, é assim, a resposta a esse desafio é uma coisa, repara uma coisa, é uma coisa que, não dessa maneira, mas eu já faço. Repare, eu já trabalhei em muitos sítios. Eu já trabalhei a norte, ali na zona do Parque Nacional Peneda Gerês, Arcos de Valdevez, já trabalhei em Guimarães, já trabalhei em Esposende, já trabalhei... A dar aulas, não é? Sim, no distrito de Viseu, já trabalhei no distrito de Coimbra e depois, quando eu me apresento aos alunos, eles... São professor, de onde é que é? Eu sou de Ovar. Ovar. Ou quando ou funcionários ou colegas meus me perguntam, Ovar, e eu assim, aposto que já conheces o que é mais importante, o que é que tu sabes mais sobre Ovar. Então o que é que tu conheces? Vamos lá. É isso, empatados. Empatados, três coisas. A primeira, as três coisas, vou dizer por ordem, mas não tem que ser por esta ordem. Pão de Ló de Ovar, o Carnaval de Ovar e a equipa de Ovarense de basquetebol. Sim. E, portanto, por exemplo, então, já estive a dar aulas na Figueira da Foz e o basquetebol também se vive bastante na Figueira da Foz. Lá está. Vive-se bastante na Figueira da Foz e então eles conheciam bastante bem as nossas equipas de basquetebol, nomeadamente aquelas que foram campeãs nacionais, nomeadamente nos anos 80, o Mário L, o DJ, o Borrachinha, essa malta toda desse período, eles conheciam bastante bem, o que eu achei curioso. Agora, é assim que eu acho que é importante, as coisas mais impactantes, é a mesma coisa que Paris, o que é que vai visitar? As pessoas têm logo aquele, é automático, a Torre Eiffel, o Louvre, essas coisas todas. E Ovar é a mesma coisa, é um bocadinho a mesma coisa, é o basquetebol, é a mesma coisa, quer dizer, também tem as suas marcas de identidade, que são o Carnaval, que são muito fortes. É o Carnaval de Ovar, é o basquetebol e é o Pão de Ló de Ovar. Mas evidentemente que depois também tem a arte-chave, que também levanta bastante curiosidade, traz bastante curiosidade às pessoas. Tem, por exemplo, excelentes museus aqui em Ovar, como o Museu Júlio Diniz, o Museu de Ovar. Tem também o museu em Valga, que inclusivamente serve lá umas refeiçõezinhas bastante interessantes, muito saborosas. Muito típicas também, de um Ovar diferente daquele da costa, não é? Sim. E portanto... Mais agrícola. Mais agrícola, exatamente. E portanto... Acho que está bom. Isso é importante. Depois tem o azulejo também, que é extremamente importante e também é uma marca para Ovar. E, portanto, eu levaria, por exemplo, as pessoas a conhecerem o gabinete do azulejo, estes museus que eu fiz referência. Se for num período de época de basquetebol, levo a ver um jogo de basquetebol. Se for em época de Carnaval, obviamente que eu vou levar a ver o Carnaval. E depois a nossa Igreja Matriz também é um monumento icónico aqui em Ovar, não é? O Parque Urbano também é super interessante, o Parque Ambiental do Bussaquinho. Temos muita coisa para visitar. Tenho pena, por exemplo, que os Palheiros de Desmoriz já não têm a expressão que tinham há uns anos. Evidentemente, poderia ser um grande motivo de visita. Poderia ser um grande motivo de visita e evidentemente que eu também sei quais eram as agruras da vida para quem vivia nos Palheiros, talvez aí há uns 50, 60, 70 anos, há 70 anos. Mas naturalmente melhorando algumas dessas condições, mantendo aquela traça, se calhar hoje teríamos uma coisa que seria difícil de repetir
noutros lugares. Sim, nós vamos à Madeira e temos as casas típicas e não vive lá ninguém, não é? Claro. Aliás, temos o Museu Júlio Diniz, tem o quarto do Júlio Diniz e não é habitado, não é? Portanto, são coisas que podem atrair, de facto, pessoas. Então, na sua ótica, o que é que nos falta? Na minha ótica, o que é que nos falta? Olha, falta, Porque já viu a quantidade de coisas que enumerou que poderia um grupo fazer em Ovar? Sim. E porquê é que as pessoas não chegam aqui e não têm essa oferta assim disponível? Têm, se for com alguém conhecido. Sim. Talvez até mesmo do ponto de vista do turismo, articular muito melhor estes pontos e por aí fora, acho que seria muito importante. Mas depois, além disso, Ovar depois tem outras necessidades, quer dizer, estamos a mudar, não quero estar aqui a ter a criar ou a estabelecer uma crítica acérrima a quem trabalhou por Ovar, trabalhou do ponto de vista autárquico, por Ovar ao longo dos anos, evidentemente que os tempos todo o trabalho é válido, certo? Há críticas, há sempre a fazer. E a crítica é bem-vinda. Mas, por exemplo, eu acho que Ovar, do ponto de vista da mobilidade, deveria melhorar muito, mas mesmo muito. Do ponto de vista da mobilidade, inclusivamente um dos pontos que nós temos no programa na CDU é a criação de um plano de mobilidade. E quando estamos a criar um plano de mobilidade não é propriamente logo ir à obra, mas é assim fazer o levantamento das necessidades, articular muito bem os transportes públicos, alterar o paradigma do carro portanto do transporte individual para o transporte coletivo. Termos uma zona pedonal, um centro pedonal, não? Isso, repare, até do seu ponto de vista, acho que seria super interessante para o comércio local haver uma zona pedonal, uma baixa, sabemos assim, não é? Não quero estar a ser, mas seria super interessante, portanto, minimizar a circulação dos automóveis no centro e dar espaço ao comércio, dar espaço ao lazer, ao entretenimento, inclusivamente até algumas funções produtivas que possam ocorrer, porque há gente que tem a sua loja que está a produzir, está a manter qualquer coisa. É o vosso caso também, não é? Sim, mas claro, também estou a ver noutras lógicas, do sapateiro, da costureira, dessas funções que também fazem muita falta e que acabam por reciclar coisas que nós temos que, se calhar, à primeira vista deitaríamos fora e acabam por estar a cumprir também um princípio de conservação ambiental, não é? Portanto, os transportes acho que era importante estudar bem, não é fazer ao retalho, olha, agora vou mandar-me, pronto, mas tem que ser. Vamos, tornar a Praça da República meramente só a Praça da República pedonal. Fazer uma obra, mostrar e não sei o quê, é pouco. É um retalho que se faz num puzzle tão complexo, é pouco. É importante pensar nisso, um centro mais abrangente, pedonal, porventura. Não quero estar aqui a assumir que é assim, a régua esquadro começa nesta rua e vai acabar na outra e por aí fora, mas pensar sobre isso e depois também, pensar e depois levar às pessoas e fazer com que as pessoas participem também na solução e depois chegar a uma solução final e fazer tudo isso. O centro pedonal, mais facilidade no comércio e depois também darmos privilégio ao comboio, darmos privilégio aos autocarros, se calhar autocarros poderão ser maiores ou mais pequenos, mas com mais frequência, com preços muito mais apetecíveis. Repare, eu hoje comecei a trabalhar, ou fui-me apresentar ao trabalho, dia 1 de setembro, e portanto, agora vou de comboio para o trabalho. Agora está a dar aulas aonde? Em Aveiro. Pronto, e então fui recarregar o meu passe
o meu passe verde, salvo erro, e portanto eu com 20 euros consigo ir daqui para o trabalho, fazer as viagens que forem necessárias para cumprir a minha responsabilidade. E apenas por 20 euros. E a verdade é que os comboios agora, eu tenho notado que os comboios agora são muito mais solicitados. Agora, pronto, se calhar é necessário mais comboios ou mais composições. E depois também é necessário, repare, para mim é fácil, eu moro no centro de Ovar, vou até à estação em 2 penadas, mas se calhar há pessoas que moram mais distantes e se tivessem um autocarro que fosse capaz de articular com a estação de Ovar ou com qualquer dos apiadeiros de Ovar, acho que seria muito, mas mesmo muito interessante e seria motivador para que as pessoas utilizassem, alterassem a sua forma de estar. Evidentemente que em zonas de menor densidade populacional é difícil tirar o carro. Mas em zonas de maior densidade populacional, evidentemente que é bem possível, haja vontade política para fazer isso. Agora, também é importante referir isto. Uma Câmara Municipal, por si só, não é suficiente. Agora, pode mover, trazer as pessoas a essa exigência, fazer força para que essas coisas comecem a acontecer, efetivamente. Mas relativamente a um plano de mobilidade e não sei das quantas, isso seria uma Câmara Municipal a fazer e nós atravessamos à vontade com essa proposta. Se lhe dessem a oportunidade Sim. de ser Presidente da Câmara de Ovar por um dia, qual seria a primeira medida que tomaria? Pronto, isso, fazer um plano de mobilidade num dia é muito difícil, não é? Pode não ser esse. Não é? Agora... olha, se calhar, possivelmente, falava com os trabalhadores da conservação e, por exemplo, iam fazer um trabalho de conservação a algumas das fontes de Ovar. Pronto, isto são elementos, é património, são elementos históricos e identitários de Ovar, são elementos que eu com os amigos do Caster também acompanho anualmente, sei perfeitamente aqui no centro de Ovar, aquelas fontes principais, qual é o seu estado de conservação e, efetivamente, existem algumas fontes que estão num bom estado ou num bom estado de conservação, mas acho que tem que haver uma limpeza mais frequente e mais assídua e depois existem outras fontes, por exemplo, o caso da fonte da Arruela, está há aos anos naquele estado, sim, ou aquele elemento está há aos anos naquele estado e ninguém faz uma única coisa para poder alterar aquela situação, sim, que não parece nada complicado. Aliás, já houve fontes que foram recuperadas e já estão outra vez num péssimo estado porque não há realmente manutenção. Não, mas é que lá está. Depois é assim, quando nós, enquanto candidatos, nos comprometemos a realizar uma obra qualquer, temos de ter em consideração que é preciso um determinado investimento, despesa, para essa obra. Mas depois também é importante saber que para aquela obra se manter é preciso gastar todos os anos, ou depois a cadência da manutenção, com os técnicos há de se aferir melhor. Até pode ser uma manutenção ao olho, ou ir vendo, está estragado, vamos lá, falta isto ou falta aquilo, vamos compor isto e vamos compor aquilo, mas, portanto, mas é importante não só pensar, e essa é uma coisa que as pessoas, eu não sei, eu acredito que habitualmente os candidatos pensam nisso. Mas depois a consciência para isso das pessoas é que eu acho que está a faltar. E, portanto, acho que obras tem-se de pensar no investimento, mas também depois na manutenção ao longo da vida. Claro que sim. Mas devo-lhe dizer que me surpreendeu a sua resposta, porque eu pensei que ia falar na saúde, na habitação, coisas mais... Uma medida urgente. Um dia. Também, por essa ordem de ideias, sim, também sim, não sim. conseguia a aprovação lá está, se calhar também é a forma como eu vejo ter uma ferramenta para... Se calhar também é a forma como eu vejo a sua pergunta, porque eu estou a imaginar, eu vou tomar uma medida e essa medida tem que ser resolvida naquele dia.
Está a perceber? Não, dão-lhe a possibilidade de tomar uma medida nesse dia. E é um problema que vai ficar sanado. Portanto, aqui seria a prioridade de um problema. Sim, pronto, todas aquelas responsabilidades relativamente à saúde e nomeadamente à educação também, todas aquelas que são as responsabilidades da Câmara Municipal, garantir que elas são realizadas, são executadas. A Câmara Municipal, neste momento, tem responsabilidades, inclusivamente, na manutenção dos edifícios e vamos visitar um ao outro e aquilo já não está bem assim. Mas também foi um presente envenenado que foi dado. Houve vários presentes envenenados, não é? Vamos ver se isto... Eu vou subir isto aqui um bocadinho. Eu acho que... Então, está a caminho. Está a caminho, ele está a crescer. Pronto. Espero que não cresça em demasia, não vir fora. Carlos, o Carlos disse logo no início, tem 54 anos. Exatamente. E chegamos a uma altura... Há 4 anos tinha 50 mais 4, agora, 54. Exatamente. É uma idade em que nós começamos a ter uma outra consciência da vida, até porque, quer queiramos, quer não, à partida já vivemos mais do que aquilo que temos para viver. Sim. Não é? E é inevitável. É inevitável, não há volta a dar. Gostava de deixar algum legado, alguma marca para as gerações seguintes na sociedade de Ovar? Olha, isso é uma pergunta um bocadinho... evidentemente, qualquer trabalho que eu me proponho fazer e o resultado é bom, muito satisfatório, bom, isso satisfaz-me bastante. Mas essa pergunta feita a um comunista é um bocado... Eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu, para mim, satisfaz-me bastante perceber que havia qualquer coisa num determinado estado e que essa coisa foi transformada em coisa bem melhor. E saber que o coletivo que eu pertenço, foi o coletivo que foi, de certa forma, ou partilhou responsabilidades ou foi determinante para que isso acontecesse. E, portanto, nós não temos essa ambição, essa vontade, inclusivamente o nosso secretário-geral, o Álvaro Cunhal, ele abominava o culto da personalidade. E até lhe posso contar, vou contar-lhe aqui uma inconfidência, vou contar aqui uma situação. Há uns anos, portanto, acho que logo após o 25 de Abril, naquele furor, um ano, ou 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos, houve um camarada que naquele furor era o responsável pelo centro de trabalho e naquela vontade toda ele disse assim: pá, vamos fazer um busto do Álvaro Cunhal. E então decidiram, vamos inaugurar para a semana temos ali o busto, o camarada vem cá e ele vai ficar satisfeitíssimo. O camarada chegou lá, olhou para aquilo e disse assim: olha, pá, camarada, faz-me um favor, chega cá, faz-me um favor, vais tirar aquele busto dali, porque se não tirares aquele busto dali eu não entro. E, portanto, ele abominava o culto da personalidade, nomeadamente por até um ou outro erro que aconteceu no passado, e sabia que isso era importante. Já agora, eu aconselho a todos a que leiam o jornal Avante e, se repararem, ou pelo menos que estejam atentos às capas do jornal. Se é um jornal semanal, sai todas as semanas, e se repararem nas capas do jornal, a capa do jornal é composta quase sempre por pessoas quase sempre incógnitas, que não conhecem, mas estão em grupo e estão a lutar por qualquer motivo, ou salário, ou pelo posto de saúde, ou pela educação, ou seja o que for. E aquela é uma mensagem implícita, ou seja, é uma mensagem, como é que se diz, subliminar para o valor do coletivo, que é maior do que o valor do individual. O querer aparecer, o querer ser o Dom Sebastião, o Salvador. Mas eu não estou a dizer deixar
Pronto, e eu deixo a pode marca... ser dentro da sua pode ter levado ideologia isso, ter uma marca dentro do coletivo. Sim, mas isso depois os camaradas, se eles me pagarem uma cerveja no final e não sei o quê, para mim é muito satisfatório. Então, para si, aquela máxima de que um homem deve fazer algumas coisas na vida não faz sentido? Não, um homem deve fazer algumas coisas na vida, quanto Como mais não quais? seja integrar-se, mas tem que se preparar também individualmente, não é? Para ser... também para valer ao coletivo, não é? Exatamente. Sei lá, Até porque se não tiver, estudar, não tiver validade nenhuma, o coletivo não vai querer para nada. Digo eu, não sei. Evidentemente que é sempre importante, cada um tem as suas características e também existir alguém que não tenha validade para nada é difícil. Mas portanto, evidentemente que nós queremos definir as nossas características, queremos perceber até uma ou outra falha que poderá existir no coletivo e nós darmos aquela ajuda para que a missão seja cumprida. Acho que isso é muito importante. Muitas vezes é preciso estudar, mas também muitas vezes é preciso fazer mesmo, é preciso pegar nas coisas, ir aqui e acolá, abrir o forno, tirar Por o exemplo, bolo, ver como é que está o bolo. Ainda não está. Ainda não está. Não, ainda não está. Mas está no bom caminho. Sim. Não sei se o vamos conseguir... Quanto mais não seja mostra... apresentar, desinformar pelo menos não, acho mas que não vamos mostrar conseguir, até onde porque chegamos. faltam 4 minutos, não é? Sim. Portanto, acho que não vamos aguardar mais um bocadinho, mas, Carlos, qual é a sua expectativa nestas eleições? A minha vontade nestas eleições, repare, eu há 4 anos dei uma entrevista à VFM e a outros órgãos de comunicação locais e evidentemente nós temos a noção da nossa, até histórica, da nossa expressão aqui em Ovar. Evidentemente que um bom resultado é sempre melhorar aquilo que nós fizemos no passado. E evidentemente que eu acho que seria muito útil nós termos, no mínimo, um representante da CDU na Junta de Freguesia de Esmoriz e nas sucessivas Juntas de Freguesia de Ovar e, em vez de termos um deputado municipal na Assembleia Municipal, termos 2, isso já seria muito bom. Manter também é bom, mas melhorar, incrementar seria muito bom. Termos um vereador na Câmara também seria muito importante, mas pronto, isso seria um bom resultado, isso dar-nos-ia extrema satisfação. Tudo o que vier a mais será uma mais-valia, claro, não é? Claro. E se isso não acontecer? Se isso não acontecer, a Está vida tudo bem na continua, mesma, não é? a luta continua. Se isso não acontecer, a luta continua. É sempre E estará disponível para daqui a 4 anos? Se eu estou disponível para 4 anos, se eu tiver saúde, evidentemente que eu estou disponível para o que quer que seja. Se assim o entenderem. Se assim o entenderem também, efetivamente. Claro. De facto. Porque aqui não vai só da vontade. Sim, claro. Nunca vai, não é? Bom, eu vou de facto mostrar, mas ele ainda está trêmulo, não sei se conseguem ver. Nós depois vamos realmente acompanhar com aqueles frutos vermelhos, mas não temos tempo para que ele saia de facto cozido do forno. Ele vai se manter lá. Olha, uma saladinha de frutas não tinha sido nada mal ideia. Salada de frutas já não é um doce tradicional. E a ideia, de facto, como começou o programa a dizer que estamos numa região forte e rica em doçaria, mas podíamos ter feito sobremesas com fruta. Já agora, muito rapidamente, fica esta característica na Festa do Avante, o pavilhão de Aveiro, independentemente do local onde está, vão sempre lá pessoas para comprar o pão de ló de Ovar e é sempre muito apetecido, digo-lhe já. Que bom, ainda bem, fico muito contente. Carlos, estamos mesmo a chegar ao fim. Eu desejo-lhe as maiores felicidades. Muito bem. Nesta caminhada. Sim, claro. E que corra tudo como deseja. Igualmente, e para vocês também muito sucesso. Muito obrigada. E podem contar com a nossa colaboração, está a ver, a parte pedonal para desenvolvimento do comércio local é fundamental. Muito obrigada, Carlos. Nós vamos ficar por aqui. Voltamos na quarta-feira com um outro candidato
desta vez o Chega, com o Flávio Costa. Até lá, assistam aos debates e conheçam os candidatos, o outro lado dos candidatos. Até lá.